Redmi Note 7, o celular mais amado por vocês nos últimos tempos. Mas ele ou o Pro? Nesse comparativo direto ao ponto, nós vamos ver se é o Redmi Note 7 ou o Redmi Note 7 Pro que você estava pensando ou avaliando ou conversando com seus amigos nos últimos tempos. Independente do caso, aqui embaixo na descrição tem a ficha técnica completa dele. Também clicando em Canaltech você vê a análise completa do Redmi Note 7 e ainda aqui embaixo tem o nosso grupo especial de descontos e tudo mais para você ficar ligado não só nisso como em qualquer oferta da equipe do Canaltech que a gente sempre procura para vocês as melhores, mais baratas e mais seguras. Dito isso, vamos lá. Vocês notaram que há somente um smartphone nessa mesa. E é justamente esse o ponto. Entre o Redmi Note 7 e o 7 Pro, o que muda é o que está aqui dentro, não a aparência do smartphone. Então se você está pensando no Redmi Note 7 normal ou Redmi Note 7 Pro, teoricamente é essa aparência e essa carinha que ele vai ter. E de semelhança entre os dois está cheio. Os dois têm 186 gramas, os dois têm tela IPS LCD de 6.3 polegadas e os dois têm o aspecto 19.5:9. Ou seja, é a mesma tela, é o mesmo peso, o mesmo corpo, mesma construção nos dois. Inclusive a câmera que fica na frente desse aparelho aqui, em cima da tela, é a mesma câmera nos dois. Uma frontal de 13 megapixels com essa gotinha, esse recorte, esse notch na frente do aparelho. Mas olhando no que vai dentro dele, no Redmi Note 7 ou no Redmi Note 7 Pro, nós chegamos na diferença mais óbvia, mais gritante, que não tem como negar, porque o nome de um é Pro e o outro não. No Redmi Note 7 normal nós temos um processador Snapdragon 660. Já no Pro, ele passa a ser um Snapdragon 675. Tudo bem, o nome disso é chipset, mas processador é mais fácil de entender. A primeira coisa que muda com isso quer dizer que no normal você tem um processador feito em 14 nanômetros, já no Pro em 10 nanômetros. Para você que quer alguma coisa muito simplificada de entender, no novo, no Pro, como ele tem menos nanômetros, ele é um pouquinho mais rápido e gasta um pouquinho menos de energia ao mesmo tempo. Tanto é que a GPU dele muda, ou seja, a parte do chip responsável para jogos. Para você que está pensando no Redmi Note 7 normal, nós temos uma GPU Adreno 512. Já o Redmi Note 7 Pro passa para uma Adreno 612. Isso quer dizer uns 10% de performance melhor para jogos. Uma coisa importante se lembrar é que o Redmi Note 7, como nós já falamos na análise, é um aparelho que tem um chip relativamente velho. Mas na época que ele foi lançado, ele era muito acima do normal para o intermediário. Só que já se passaram aí quase seus 3 aninhos e hoje a gente só pode dizer que ele é um intermediário que roda bem os jogos e dá conta do recado. Mas não é um aparelho super poderoso. Então optar pelo Pro quer dizer que você tem um pouquinho mais de folga, uma pequena atualização nesse chip que era muito poderoso no passado e que hoje é normal, é um bom intermediário. É impossível comparar ele com os topos de linha da Xiaomi, impossível, mesmo os do ano passado. Não tem como, não adianta forçar a barra. Redmi Note 7 é bom, Redmi Note 7 Pro é melhor ainda, mas os Mis top de linha ainda são top de linha. Com isso logo de cara, entre o Redmi Note 7 e o Redmi Note 7 Pro, vale a pena você optar pelo Pro só para ter mais processamento? Se a diferença de preço for pequena, sim, porque a diferença de processamento entre os dois é pequena também. Usando os dois lado a lado, você vai ficar meio maluco tentando achar exatamente onde que o novo é tão melhor assim, é tão Pro em relação ao Redmi Note 7, que é o modelo mais popular e mais barato. Provavelmente o que você vai notar logo de cara é que o modelo normal do Redmi Note 7 tem duas variações, uma com a câmera menos interessante e outra com a câmera de 48 megapixels que tanta gente fala. Na versão Pro do Redmi Note 7 só tem a segunda versão, que é com a câmera de 48 megapixels. Na versão de 48 megapixels, tanto o Redmi Note 7 quanto o Pro tem a mesma câmera, a abertura 1.8, sensor adicional de 5 megapixels para medição de profundidade e é só isso. Agora, se eu for pegar o Redmi Note 7, o mais simplesinho, a câmera vai para 12 megapixels. E daí já fica meio difícil comparar os dois, pô. Tem um Redmi Note 7 de 48, tem um Redmi Note 7 Pro de 48 megapixels. É esse que você está comparando os dois. Um pouquinho mais caro e o outro que é um pouquinho mais caro junto. E ainda assim, um pouquinho mais caro para dois aparelhos que são custo-benefício pra caramba. A única coisa que muda, de fato, entre os dois na questão de câmera
é que o Redmi Note 7 Pro realmente vem preparado para 4K. Tanto pelo chip dele ser atualizado, e essa diferença você sente no Redmi Note 7 Pro. Ele filma em 4K com mais facilidade que o Redmi Note 7 normal. O Redmi Note 7 é um aparelho recente, porém o chip dele é um pouco velho, como a gente já falou. Isso é resolvido no Redmi Note 7 Pro, que usa, entre aspas, o mesmo chip atualizado para o nosso ano. Você já sabe, o Redmi Note 7 normal, dá, não dá, tem gambiarra, não tem, suporta, não suporta. É uma discussão eterna sobre 4K. No Redmi Note 7 Pro não, tem 4K e tá tudo certo. E é bem aqui que acabam nossas diferenças de novo. A bateria dos dois é de 4.000 mAh, os dois têm USB tipo C, os dois têm leitura digitais, os dois têm a mesma construção, tem tudo. Daí o que eu faço? Eu viro pra vocês agora e digo, pega o Redmi Note 7 Pro, só por causa que ele tem uma câmera um pouquinho mais funcional para a hora de você gravar em 4K e tem 10% a mais de processamento em jogos. Vai lá, pega o Redmi Note 7 Pro. Não, essa não é a resposta, isso é errado pra caramba. Nesse comparativo, o que fica claro é o quanto a diferença entre os dois aparelhos é muito pequena mesmo. Então é muito mais um cuidado de compra que você, que tá vendo esse vídeo agora, tem que tomar, do que de fato comparar dois aparelhos que são praticamente gêmeos. Eles são, na verdade, eles têm a mesma aparência, inclusive, e o mesmo peso. Você vai encontrar preços para o Redmi Note 7 que são muito mais baratos que o Redmi Note 7 Pro. Mas isso não quer dizer que você está levando um aparelho igual para casa. Existem versões ruins do Redmi Note 7. Por exemplo, existe uma versão com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. Isso é muito ruim para o Redmi Note 7, principalmente em 2019. Se você acha exagero, bom, a versão dele com mais RAM ainda assim é um dos aparelhos mais baratos do mercado com o custo-benefício que ele tem. E 32 GB de memória interna, para quem usa o WhatsApp, que é uma porcaria simples, sabe que isso já é suficiente para se encher em 6 meses de uso. E isso alguém bem devagar para conversa e grupo de bom dia. E depois que enche, você já sabe, sua vida vira um inferno. Toda semana apagando imagem, GIF e tudo mais porque o celular está travando sem memória. E não é porque ele é lento, é porque você entupiu ele de porcaria. E você sabe que vai ter porcaria. Sendo assim, para equiparar os dois Redmis, o Note 7 e o Note 7 Pro, nós já começamos falando somente da versão que tem 4 ou 6 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. É dessa versão em diante. Então quando você estiver olhando pela internet e ver Redmi Note 7 aqui, ó, R$700. Aí você vai ver a versão com 32 GB. Eu sei que é o aparelho para quem quer pagar pouco num smartphone, mas quando você está economizando R$100 para ficar 3, 4 anos com problema, é que saiu muito mais caro. Essa versão de 64 GB de memória interna é já a primeira do Redmi Note 7 Pro, ou a versão do meio do Redmi Note 7. Aqui nós temos a mesma escolha para os dois. Você pode pegar um aparelho com 4 GB de RAM e 64 interno, ou 6 GB de RAM e 64 interno. Meu conselho, se você pode optar pela versão de 6 GB de RAM, pega ela. Por quê? Porque eu vou gastar mais? Daí eu vou ficar metida besta com o celular? Não, porque você vai ter um celular que vai durar mais tempo no seu bolso e assim você vai fazer valer mais o dinheiro suado, difícil de ganhar, que a gente rala pra caramba pra conseguir, pra você ter uma coisa que vai ficar no seu bolso mais tempo e vai valer mais o seu trabalho, porque não é fácil conseguir dinheiro. Agora, se você quiser pegar a versão com mais memória interna ainda, que é 128 de memória interna, tanto o Redmi Note 7 quanto o Note 7 Pro, os dois têm essa versão. E aí sim, se você quiser e tiver um pouco a mais de dinheiro e puder gastar, ok, legal. Você vai ter um celular ainda mais legal. Mas o mínimo que eu aconselho é que você pegue com a versão de 4, de preferência 6 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna. E é aqui que o Redmi Note 7 Pro começa nessa versão e o Redmi Note 7 tem uma versão abaixo. É só você não se confundir, porque eles são o mesmo aparelho, já falei isso várias vezes aqui. E qual é a conclusão desse comparativo? Dizer então que vale a pena você optar pelo Redmi Note 7 Pro só para ter um desempenho 10% melhor em games e um pouco mais de fluidez na câmera? Todo o resto, literalmente tudo que eu disse, ser igual nos dois? Não. Numa situação onde você tem os dois muito próximos, praticamente o mesmo preço, e seja uma diferença que você fale, que ridículo, tem, sei lá, R$50 de diferença entre os dois, algo que eu posso pagar, eu já vou parcelar o aparelho, opte pelo Pro. Você vai notar que é um aparelho um pouco mais atualizado, que gasta um pouco menos de bateria, mas bem pouco mesmo, e tem um pouco mais de
folga no trabalho, mas ainda assim é um intermediário com praticamente as mesmas limitações e vantagens do Redmi Note 7 normal, que todo mundo já conhece. A outra coisa que vale a pena levar em conta é que também você encontra nessa mistureba de um monte de Redmi o Redmi Note 7 de 48 megapixels e o de 12 megapixels de câmera. O que mudaria para o Pro é que não tem essa segunda versão, você sempre irá de 48, é o padrão. Então na hora de comprar um Redmi Note 7, preste atenção, armazenamento interno, memória RAM e câmera. Esses três fatores separam de diversas formas o Redmi Note 7 que vocês tanto conhecem do Redmi Note 7 Pro. Vocês viram que é bem mais uma atenção na hora de comprar, escolher e recomendar para alguém do que de fato comparar os dois aparelhos, que, sinceramente, são extremamente similares. Eu, olhando os dois lado a lado, Redmi Note 7 e Redmi Note 7 Pro, sinceramente, não pagaria a mais pelo que o Pro oferece. Com um pequeno desempenho melhor e uma pequena resposta melhor na gravação de vídeos. Então, não vejo muito ponto nessa comparação, principalmente para quem já tem o Redmi Note 7. Aí não tem nem o que dizer. Perda de tempo e dinheiro total. A conclusão, pelo mesmo preço, óbvio, pegue um Redmi Note 7 Pro. É a opção óbvia, o nome já diz. Mas em qualquer outra situação do mundo normal que não é assim, você clica aqui embaixo para ver o melhor preço atualizado para o dia da sua consulta do Redmi Note 7 e do Redmi Note 7 Pro. Vê qual que você gostou mais ali. Ah, a diferença está pequena, vou pegar o Pro. Ah não, a diferença está muito grande, vou pegar o normal. Se for essa questão, tome cuidado para pegar a versão correta do Redmi Note 7. E conta pra gente nos comentários se quando você viu esse vídeo, se o Note 7 Pro, Redmi Note 7 Pro, estava valendo a pena, ou se ele só estava mais caro por ser atualizado e não estava entregando o suficiente para você cogitar pegar ele no lugar do Redmi Note 7. Conta nos comentários. E até a próxima!